Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, hoje sexta-feira, dia 28 de junho, precisamente 7 horas da manhã. Estamos no ar pelas redes do ICL Notícias, do Leandro Demore, do Eduardo Moreira e as nossas redes afiliadas aí de rádio, televisão, que vocês já tradicionalmente conhecem, tá? Gente, estou recebendo aqui no chat de vocês, pessoal falando da Itália, de Recife, de Campo Grande, de Minas, do Rio de Janeiro, de Goiânia, muita gente de todas as São Luís, muita gente de diferentes partes do Brasil e do mundo também, Miami, pessoal falando dos Estados Unidos. Bom dia para você que chega ao Desperta ICL nesse momento, para você que está acordando, que ainda está na sua cama, só está me ouvindo, para você que está preparando o café da manhã, para você que já está dirigindo rumo ao seu trabalho nessa manhã de sexta-feira e está só me ouvindo no rádio. Muita coisa para a gente trabalhar hoje. A gente vai falar a respeito do debate entre Trump e Biden como tema principal. Vamos falar um pouquinho do caso Americanas, vamos falar do Arthur Lira, do Gilmar Palusa. Esses são os temas centrais que a gente vai trabalhar hoje. E eu começo com a questão do tempo, que vai esfriar, gente, tá? Previsão do tempo no site iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, quer se manter bem informado, informação de qualidade, confiável, acessem todas as manhãs iclnoticias.com.br. Previsão do tempo. Primeira onda de frio do inverno chega ao Brasil neste final de semana. Tá? Então essa onda de frio deve durar de 28 de junho, hoje, até dia 2 de julho. Hoje já esfriou bem aqui em São Paulo, onde eu estou, pelo menos. Já está bastante mais frio do que nos últimos dias. Diz o texto aqui do ICL Notícias, o tempo frio típico do inverno deve chegar à maior parte do Brasil. A previsão do tempo, do climatempo, aponta que a chegada de uma forte frente fria nesse final de semana deve provocar uma queda brusca da temperatura em várias regiões do país, especialmente no sul. O fenômeno provocará a primeira queda acentuada de temperatura do inverno de 2024, com frio intenso em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o frio intenso são tipo 18 graus, né? 17, 18 graus no Rio de Janeiro. Tá todo mundo usando gorrinho e moletom. Aqui em São Paulo deve ficar um pouco mais frio, talvez aí na casa dos 12, 13 graus, tá? Então a onda de frio causada pela passagem da frente fria vai durar, então aí, como eu já disse, até o dia 2 de julho, a possibilidade de geada entre o centro-sul e leste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Temperaturas negativas de até menos 8 graus poderão ocorrer nas áreas mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense, tá? Então é isso aí, para quem está acostumado com o nosso veranito, no novo normal, fazendo quase 30 graus, né, durante o inverno em várias regiões do país. O clima deve esfriar a partir de hoje e ao longo dos próximos 4, 5 dias, tá? Gente, Receita Federal do Valor Invest, essa notícia do colega Daniel Cristóvão. Receita Federal paga hoje, nessa sexta-feira, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave Pix indicada. Então, veja o que fazer aqui também, caso o dinheiro não caia na conta. Segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024, hoje, dia 28, sexta-feira, a Receita Federal
vai desembolsar 8,5 bilhões de reais com depósitos para 5,7 milhões de pessoas ao todo. O dinheiro da restituição cai na conta e se o dinheiro não cair na conta, o valor pode ser resgatado por até um ano no Banco do Brasil. Tá? Nesse caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo portal do Banco do Brasil no endereço, anote aí, www.bb.com.br/IRPF. De novo, www.bb.com.br/IRPF ou pela central de relacionamento do Banco do Brasil, do BB, pelos telefones 4004 0001 nas capitais, 4004 0001 ou 0800 729 0001 nas demais localidades. 0800 729 0001 e 0800 729 0088, que é exclusivo para deficientes auditivos, tá? Então, tá aí, tem essa questão de utilidade pública. A Receita Federal paga hoje, nessa sexta-feira, o segundo lote de restituição do imposto de renda. Muito bom dia para você que está chegando agora ao Desperta ICL, precisamente 7 horas e 7 minutos dessa sexta-feira, dia 28 de junho. Até aqui eu falei a respeito da previsão do tempo. Deve esfriar significativamente entre hoje e o dia 2 de julho, os próximos 4, 5 dias deve fazer mais frio, basicamente no país inteiro. E também dei conta de que a Receita Federal paga hoje, nessa sexta-feira, o segundo lote da restituição do imposto de renda de 2024. E se você não recebeu, caso você não receba até o fim do dia, você pode recorrer ao Banco do Brasil. Eu passei aqui os telefones e o site que você deve acessar nesse caso, tá? Gente, vamos lá, tem um assunto aqui que é tenebroso, que é um projeto de lei do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. O Rubinho Nunes é um lacrador que se utiliza desse tipo de coisa para fazer política da forma mais rasa possível. Então, um projeto de lei que estipula multa de R$ 17.680 a quem doar comida na rua de São Paulo. É isso mesmo que vocês ouviram. Esse texto é do Poder 360 Graus e foi publicado ontem, dia 27, 10h15 da noite. O projeto deve passar por segunda votação. O autor do texto, Rubinho Nunes, disse que o texto foi mal interpretado, segundo ele. Então, diz o texto do Poder 360, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou na última quarta-feira, há 2 dias, em primeira votação, o projeto de lei 445 de 2023, que estabeleceu novas regras para a doação de alimentos a pessoas em situação de rua na capital paulista. O texto, de autoria do vereador Rubinho Nunes, ainda precisa passar por segunda votação e sanção do prefeito. A proposta determina que tanto ONGs quanto entidades assistenciais, quanto pessoas físicas, deverão seguir uma série de requisitos para a distribuição de alimentos. Em caso de descumprimento de normas, a instituição ou a pessoa deverá pagar 500 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o que equivale a R$ 17.680. Eis a íntegra do texto, para quem quiser acessar, tem lá um link do PDF completo, mas fundamentalmente os critérios que o texto estipula estão que as doações só poderão ser realizadas em locais e horários previamente agendados
e autorizados pelas secretarias municipais com a apresentação de um plano detalhado de distribuição. Tá? Então, entre outras coisas, você precisa ter razão social devidamente registrada e reconhecida pelos órgãos competentes do município, apresentar documento atualizado contendo informação sobre o quadro administrativo, com os nomes e cargos dos membros, acompanhados das devidas comprovações de identidade, obter autorização prévia da Secretaria Municipal de Subprefeituras, realizar cadastro e obter autorização, enfim, uma série, todo um conjunto absurdamente burocrático para oferecer comida para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vocês imaginam o que isso faz? Você imagina o tipo de mentalidade cretina e reacionária de uma figura execrável como é o senhor Rubinho Nunes, para gastar o seu tempo determinando portarias e burocratizando a distribuição de alimento para quem está em situação de vulnerabilidade na rua. Então você imagina que tem alguém passando fome na sua rua e você eventualmente se solidarize e entenda que eu tenho um dever humano de oferecer um prato de comida para essa pessoa. De acordo com esse projeto de lei do Rubinho Nunes, o senhor é um criminoso. Né? O senhor está incorrendo em multa e vai ter que pagar R$ 17.680 porque ofereceu comida para um ser humano que estava em situação de fragilidade e de vulnerabilidade nas ruas. Vamos ficar de olho nisso, é muito sério. Preciso que a comunidade ICL se mobilize ao redor desse tema, porque não é possível que a gente viva tamanho processo de desumanização quando um vereador dedique-se a fundamentalmente criminalizar a distribuição de comida para quem está passando fome nas ruas, tá? Falando em força da nossa comunidade ICL, nós passamos de 500 mil de assinaturas, considerando o abaixo-assinado pedindo a cassação do deputado Ricardo Salles. Está aí, forasales.com.br. A última vez que eu olhei aqui, antes de entrar no ar com vocês agora, a gente já estava em 506 mil assinaturas em menos de 24 horas. Isso é o maior abaixo-assinado das últimas décadas. Não é desse ano, dos últimos anos. É o maior abaixo-assinado das últimas décadas. Está aí a hashtag ForaSalles e aqui forasales.com.br. É super fácil, você precisa entrar com seu nome, CPF e um e-mail válido. Demora, honestamente, gente, 7 segundos, de 7 a 10 segundos para fazer a assinatura desse abaixo-assinado. É incrível a potência da comunidade ICL e o nível de coesão que a gente tem hoje em dia. Eu me atrevo a dizer que nenhum outro veículo de comunicação tem essa força, essa tração e a coesão que a comunidade ICL tem hoje no Brasil. Então, obrigado pela participação de vocês, pela adesão no sentido de exigir que o Ricardo Salles responda. Ele fez basicamente uma comunicação criminosa, ele fez um tweet celebrando a tentativa de golpe, que fracassou, né, Salles? Mais uma vez, você esteve do lado dos perdedores e dos fracassados. Você apoiou o governo Jair Bolsonaro, você foi derrotado nas urnas, você apoiou o golpe de Estado que o bolsonarismo tentou no Brasil, você foi novamente derrotado e agora você celebrou uma tentativa de golpe na Bolívia e foi igualmente derrotado. Você é uma vergonha. Você é um fracasso, você é a cara da derrota, Ricardo Salles, e continuará sendo
a cara da derrota. Não é por acaso que em menos de 24 horas o ICL Notícias conseguiu, o ICL de forma mais ampla, conseguiu angariar mais de 500 mil de assinaturas pedindo a sua cassação, tá? Então, vamos ver se a gente talvez consiga chegar em 1 milhão, né? Por que não? Já chegamos aí em mais de 500 mil, a gente deve estar em mais de 510 mil assinaturas agora. Por que não dobrar a meta, não é mesmo? Vamos ver se a gente consegue 1 milhão de assinaturas pro Fora Salles aí. 500 mil em 24 horas é algo impressionante, que eu reforço. Talvez pouquíssimos veículos de comunicação ou nenhum outro veículo de comunicação teria condição de angariar tamanho apoio político para uma causa em menos de 24 horas. Parabéns, comunidade ICL, obrigado pela força e pela participação de vocês. Então tá aí o texto, o abaixo-assinado que o ICL Notícias propôs na manhã de ontem, dia 27, para tirar o mandato do deputado Ricardo Salles, ele é deputado federal pelo PL aqui em São Paulo, por incentivo aos golpistas bolivianos, está perto de alcançar a marca de 500 mil de adesões em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, porque eu chamei esse texto do abaixo-assinado ontem, se eu não me engano, no N1, 9 e pouco da manhã, agora são 7h16, ou seja, em menos de 24 horas a gente já está aí com, isso já deve ter passado os 511 mil assinaturas, tá? Então, obrigado, comunidade, continuem assinando e vamos ver se a gente consegue chegar na casa do 1 milhão aí, tá? De assinaturas para que a gente coloque pressão no Congresso Nacional. A gente não pode ter mais figuras como Ricardo Salles, esse tipo de golpista que fica celebrando tentativa de golpe de Estado de forma aberta nas suas redes sociais. Não é uma questão político-partidária, não é uma questão ideológica, que se você apoia a esquerda, se você apoia a direita, se você tem medo do comunismo, se você gosta de Keynes ou de Mises, ou o que quer que seja. A questão não é ideológica, gente. Você não pode ter um deputado federal enaltecendo o golpe de Estado. Porque ele mesmo foi eleito através do processo democrático. Isso é uma loucura que não faz o menor sentido. E esse tipo de comunicação e de posicionamento caracteriza um crime. 359L, 359M, tudo isso está preconizado por lei. Não é o que eu acho ou não. Do mesmo jeito que eu não posso pegar o meu carro e achar que é o meu direito atropelar alguém, passar num farol vermelho e atropelar uma família que está atravessando em cima da faixa e falar, mas vocês precisam respeitar. Porque esse é a minha opinião, é aquilo que eu acho. Não, meu caro, nessa república você não tem essa prerrogativa. Existem leis que determinam o funcionamento da nossa sociedade e que não podem ser subvertidos sob pena de todas as ordens, sob pena de você ter que pagar multa, de você ter que ser preso, sanções administrativas, esse tipo de coisa. O que o Salles fez nessa ocasião é um crime, ele tem que responder pelo crime que ele cometeu, tá? Gente, ainda no site do iclnoticias.com.br, esse texto tá na coluna da Ju Dalpiva e é do Igor Melo. Lira domina emendas secretas na saúde e beneficia parentes em Alagoas. É o que o Jorge Misael convencionou chamar de parlamentarismo orçamentário. E o Lira transformou o país inteiro, o funcionamento do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara Federal, no feudo dele. A política de coronel, o coronelismo aplicado efetivamente a toda a esfera federal. Pai e primos do presidente da Câmara estão entre os prefeitos privilegiados com recursos sem transparência. Então, diz o texto do Igor Melo,
Às vésperas das eleições municipais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destinou centenas de milhões de reais em emendas secretas para turbinar o caixa de prefeitos aliados em Alagoas, mostrando o cruzamento de dados exclusivo feito, o cruzamento de dados exclusivo feito pela coluna da Ajuda ao Piva. Entre os maiores beneficiados estão o pai e 2 irmãos de Lira. Até a última quarta, dia 26, Alagoas já havia recebido quase 450 milhões de reais em verbas de emendas de comissão. Mostram dados do Fundo Nacional de Saúde. O valor coloca o estado no topo do ranking de repasses por habitante. Os municípios alagoanos receberam 143 milhões R$ 143,65 por habitante, quase 5 vezes a média do restante do país. Agora, evidentemente, isso não... Por que a extrema-direita, e o Lira é um extremista de direita que tenta se vender como uma figura minimamente razoável e moderada, mas não se enganem, ele é um extremista de direita que fez campanha para o Jair Bolsonaro com uma camisa com o número 22, fazendo alusão ao número do Jair Bolsonaro nas urnas. Então, inequivocamente, o Lira é um extremista de direita. Qual que é o problema da extrema-direita? É que você tem o Estado, um município, a Câmara Federal, enfim, as instâncias políticas organizando políticas públicas com base em populismo penal, em populismo orçamentário, que é esse tipo de coisa que o Lira está fazendo, em fundamentalismo religioso. E aí, o que deveria ser formulado com base em dados científicos, o que deveria ser formulado com base em seriedade, em retidão, em análises sérias, considerando qual parte do país precisa mais disso ou daquilo, ou se é mais importante investir na construção de um hospital do que, por exemplo, na construção de um estádio de futebol, a título de exemplo só, passa a ser subvertido por esse tipo de lógica clientelista, coronelista do Arthur Lira, do fundamentalismo religioso de figuras como Malafaia, né? Do populismo penal de figuras como Tarcísio de Freitas, e isso é muito perturbador, porque a nação vai ficando à mercê desse tipo de coisa, segundo a qual opera a extrema-direita nacional, tá? Vamos ficar de olho nisso também, é algo absurdamente importante, porque o que está em jogo aí é o dinheiro, é o teu dinheiro, né? Você que me escuta nesse momento, o Lira está fazendo política, ele está reforçando o seu feudo político, porque existe uma correlação muito direta entre o volume de dinheiro que uma determinada campanha tem e a capacidade dessa campanha de eleger os seus candidatos. Então, é óbvio que o Arthur Lira está destinando centenas de milhões de reais para o seu feudo e está sendo capaz de reforçar a campanha dos seus candidatos com base no uso do seu dinheiro, que me escuta nesse momento. Então você pode pensar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou no centro-oeste do país, eu estou no sul, no sudeste, eu nunca fui para Alagoas, eu não vou votar em Alagoas. Não, mas a questão não é essa. A questão é que o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte brasileiro, está sendo usado sem o menor critério científico para a formulação de políticas públicas, por exemplo, para reforçar o feudo do senhor Arthur Lira, ok? Gente, 7 horas e 24 minutos nesse momento, ainda no site iclnoticias.com.br, Polícia Federal afirma que ex-CEO da Americanas vendeu bens e enviou dinheiro a paraísos fiscais. A investigação aponta
que movimentações atípicas e tentativa de blindagem de patrimônio. Então, essas investigações da PF apontam que o ex-CEO das Americanas, o Miguel Gutierrez, se desfez de bens no Brasil e enviou o dinheiro a paraísos fiscais. A informação é dos jornalistas Fábio Serapião e Lucas Marquezine, da Folha de São Paulo. As investigações são citadas pelo juiz Márcio Carvalho, responsável pela autorização da prisão do executivo e da ex-diretora Ana Saicali, no âmbito da Operação Disclosure. A PF investiga as fraudes contábeis que deram origem ao rombo bilionário na rede varejista. Só não está claro ainda por que o Jorge Paulo Lemann, por que o Sicupira, por que o Teles, por que essas pessoas sequer foram ouvidas na CPI, que foi organizada pelas Americanas, que não deu em nada. O Edu Moreira, nosso Edu Moreira, fez uma fala absurdamente didática e clara, explicando o que tinha acontecido ali, mas os donos, os principais controladores da empresa não foram sequer convocados a esclarecimentos, a prestar esclarecimentos, tá? E isso até agora, basicamente, nem a mídia, a grande imprensa corporativa não cita o nome dessas pessoas. É como se basicamente a questão estivesse resumida à responsabilidade de figuras como o Miguel Gutierrez, né? E está sendo aí agora procurado e está foragido, né? O Gutierrez tem cidadania espanhola, a ex-diretora, que é a Ana Saicali, também não está no Brasil e ambos são considerados foragidos pela justiça. Onde vocês acham que figuras como o Jorge Paulo Lemann estaria nesse momento? Você acha que o Paulo Lemann está preocupado com essa questão da PF? Ou ele deve estar em Mônaco, num iate, num barco, que eu sequer sei o nome, de 200, 300 pés, do tamanho de um navio de carga, comendo lagosta e tomando vinhos ou champanhe que custam 10 mil euros a garrafa. Aí que ele está preocupado com isso? Você acha que essas pessoas estão preocupados em dar golpe e depois ter que responder perante a justiça? Ou eles pegam um tipo de laranja de luxo, que é o caso desse CEO e dessa diretora, e saem absolutamente incólumes do processo, né? Fica a pergunta aí para vocês. Para não parecer que eu estou afirmando isso, fica aí a pergunta, um questionamento honesto. Não é um questionamento retórico, tá, gente? É um questionamento honesto para vocês refletirem criticamente a respeito da minha proposição. Então, o ex-CEO é alvo de inquérito da PF pelos crimes de uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e associação criminosa. O executivo também é alvo de investigação sobre lavagem de dinheiro com o objetivo de ocultação patrimonial. A PF apura também a fuga de Gutierrez, que deixou o Brasil no dia 29 de junho de 2023, após a instauração do inquérito pela corporação e da criação da CPI das Americanas no Congresso Nacional. A defesa do Miguel Gutierrez informou que não teve acesso aos autos das medidas cautelares. Os advogados afirmam que, abre aspas para eles, Miguel reitera que jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios. Ele não deve nada, mas ele fugiu, né? Curioso isso, ele achou melhor evitar permanecer no Brasil. Então a APF cumpre mandados de busca e apreensão contra ex-diretores e pessoas ligadas a Americanas na manhã de ontem. Isso a gente deu no N1, inclusive, essa notícia. Entre os alvos está aí
o Gutierrez, como eu acabei de citar, a Ana Cristina Soteto, a Ana Saicali, Carlos Eduardo Padilha, Fabien Picavetti, Fábio Abratti, Jean-Pierre Ferreira, João Guerra Duarte Neto, José Timóteo de Barros, Luiz Augusto Henriques, Márcio Cruz Meirelles, Maria Cristina do Nascimento, Murilo dos Santos Correia e Raoni Lapagesse Franco. Eu pergunto novamente para vocês se vocês acham que essas pessoas desenvolveram um papel de laranjas de luxo de figuras como Telles, Sicupira e Lehmann. Fica a minha pergunta aí para vocês, tá bom? É isso, gente. O montante das fraudes sob investigação na empresa é estimado em 25 bilhões, pode ser muito mais do que isso. Inclusive, é curioso que a mídia corporativa mal fala disso e quando fala, dá uma única notinha assim de en passant, 10 segundos, sem jamais citar o nome dos principais controladores das Americanas. Então é curioso, né? Esses caras, eles dão palestras seguindo o método Bob Pfeiffer, que é que você tem que arrochar os seus fornecedores o quanto for possível, né? Muitas vezes deixando de pagar, muitas vezes protelando, muitas vezes adiando o pagamento em 3, 4, 5 meses. Abertamente eles seguem o método Bob Pfeiffer, se vendem como figuras arrojadas, como empreendedores geniais, como verdadeiros gênios do empreendedorismo. Aí organizam esse tipo de coisa que estoura nas Americanas, simplesmente tiram o corpo fora, nem no Brasil essas pessoas vivem, né? Eles vivem andando de jatinho particular e helicóptero e de festas em festas, em iates enormes, e fica por isso mesmo. E eles, não, esse é o tipo de gênio revolucionário do empreendedorismo nacional, e isso conforma o substrato daquilo que os liberais entendem como meritocracia, tá? Gente, ainda nessa temática, CVM tem 11 investigações, né, sobre as Americanas e vê suspeitas para além de acusados pela Polícia Federal. A autarquia evita comentar a operação de ontem, na quinta-feira. A Associação de Investidores pede rigor e punições. Então diz o texto do Nicola Pamplona para a Folha de São Paulo. Isso foi publicado nessa madrugada, 4 horas da manhã. A Comissão de Valores Imobiliários já havia apontado suspeitas de uso de informações privilegiadas sobre Miguel Gutierrez e Ana Saicali, ex-presidente e ex-diretora, respectivamente, das Americanas, que foram alvo de operação da Polícia Federal ontem, na quinta-feira, dia 27. Mas viu também indícios de irregularidades em vendas de ações por outros ex-executivos da empresa em investigações que ainda não chegaram ao fim. A autarquia também não finalizou ainda os processos abertos para apurar fraudes contábeis na varejista. É curioso, gente, que nenhum texto cita o nome dos 3 poderosos das Americanas, tá? Da 3G Capital, inclusive também, da Eletrobras, de várias outras empresas. É como se simplesmente essas pessoas não existissem. É como, assim, vocês conhecem aquela máxima que diz o seguinte: a vitória é minha, o empate, na melhor das hipóteses para você, a depender do que aconteceu, pode ser nosso, mas a derrota seguramente sempre será tua. É exatamente esse o método desses empreendedores, dos gênios do empreendedorismo nacional. A vitória é sempre minha. Tá? Se a empresa cresceu, se deu lucro, se saiu na capa de uma grande revista, aí você me chama, que eu vou fazer palestra, eu vou ser aplaudido durante 20 minutos por um bando de puxa-saco que está ali para me agradar, aí é comigo mesmo.
eu vou fazer grandes falas, eu vou ser percebido como um gênio, eu vou sair na grande imprensa, ok. Se começar a fazer água, não, aí já não conte comigo. Se tratar de questões criminosas como fraude essa das Americanas, aí vocês nem me conhecem. E quem vai ter que responder por esse tipo de coisa são essas pessoas que eu acabei de salientar aqui para você, como CEO, diretora, e isso no pior dos casos, porque esse caso das Americanas estourou para toda a imprensa, tudo isso veio a público, aí não tem muito como segurar. No caso de não ter como segurar, quem é que vai pagar? Aí o Teles vai pagar? Não vai. O Lehman vai pagar? Sicupira vai? Não vai. Essas pessoas não vão pagar. Você acha que eles vão ter que se desfazer de 20, 30, 40, 50% dos seus respectivos patrimônios para honrar com o prejuízo que as Americanas deu para tanta gente? Não vão, né? Eles não vão. Bilionário, enfim. Esse é o sistema meritocrático e é a forma como o ordenamento jurídico brasileiro, infelizmente, funciona, tá bom? Algumas pessoas, e é duro ter que dizer isso para vocês às 7h36 da manhã, estão simplesmente acima da lei. Né? Simplesmente acima da lei. Esse é o caso dessas 3 pessoas que eu acabei de salientar aqui para vocês. Não por acaso, elas não foram sequer convocadas para a CPI das Americanas e elas não são citadas. Não é que elas não têm, prestem atenção nisso, não é que elas não têm que responder nenhuma medida jurídica mais incisiva. É que elas não são sequer citadas nas reportagens. Ou seja, nem as suas reputações são afetadas. E aí você tem essas figuras dando palestra no sentido de dizer por que o Brasil não vai para frente. Ok? Me desculpem pelo meu nervoso. Essa risada é de nervoso. Tá? Me desculpem pelo meu sarcasmo, pela minha ironia, mas realmente às vezes o Brasil é demais para mim. O cara promove um esquema de fraude bilionária e depois vai dar palestra dizendo que o Brasil não é um país sério, que o Brasil nunca será uns Estados Unidos, e ainda se arroga o direito de atuar como um grande gênio do empreendedorismo e como um grande paladino da moral e da retidão. É isso aí, tá bom? Gente, vamos lá. A pauta principal hoje do Desperta ICL é o debate causa pânico e abre crise no Partido Democrata. Vocês assistiram, gente? Conversem aqui um pouquinho comigo no chat. Deixa eu ver, vocês assistiram o debate de ontem entre o Donald Trump e o Joe Biden? Me mandem aqui no site, no chat, se vocês assistiram. Eu quero saber a opinião de vocês, porque foi trágico pro Joe Biden, mas para além de ser trágico pro Joe Biden, foi trágico para os Estados Unidos enquanto nação, gente. Eu vou te falar um negócio, se vocês assistiram, e eu quero saber a opinião de vocês aqui, muita gente dizendo que não assistiu, outras pessoas dizendo que assistiu um trecho e tal. Eu vou fazer uma síntese para vocês. Eu disse ontem no N1 que existe um certo nível de arrogância quando a gente estava avaliando a fala do Elon Musk, quando ele disse que ele daria golpe em quem ele quisesse e tal, e que as pessoas teriam que lidar com isso, quando a gente viu a chefia do Comando Sul Militar dos Estados Unidos, a Laura J. Richardson, dizendo que controlar o triângulo do lítio e as riquezas minerais da América Latina e da América do Sul significam uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Esse nível de arrogância precede a queda de todo o império que já existiu na história humana. Do Império Acádio, há milhares de anos, ao Império Estadunidense, que ainda está
vigente, a despeito de já estar na sua derrocada também, esse nível de arrogância precede toda queda. E ontem, o debate entre o Donald Trump, um mentiroso, compulsivo, que não é capaz de atuar para além do pânico moral, e o Joe Biden, um atual presidente, que evidentemente não tem a menor condição de seguir na corrida presidencial, a meu ver, demonstra essa falência dos Estados Unidos enquanto nação. Demonstra a falência do império estadunidense. Basicamente, um resumo do debate para vocês foi o Donald Trump mentindo o tempo todo, utilizando o pânico moral com questões correlatas à imigração, ao aborto e esse tipo de coisa, e o Joe Biden absolutamente debilitado cognitivamente. Infelizmente, eu não vou tergiversar, ok? Eu não vou tergiversar, eu sinto que esse não é o papel do Desperta ICL, esse não é o papel do ICL de forma mais ampla, e esse não é o meu papel enquanto comunicador. Ninguém mais do que eu quer evitar a eleição do Donald Trump por tudo aquilo que ele significa, porque se o Trump vencer nos Estados Unidos, isso vai despertar toda uma onda renovada de reacionarismo no mundo inteiro, porque cada vez que o Donald Trump abre a boca, pessoas morrem, porque ele é um mentiroso contumaz. Então ninguém quer mais do que eu evitar a vitória do Donald Trump no próximo pleito presidencial estadunidense. Agora, não dá, com isso dito, não dá para mentir, gente. Não dá para dizer que não foi tão ruim a atuação do Biden. O Biden não tem a menor condição, como eu vejo, de continuar nessa corrida presidencial. E isso, se eu fosse uma liderança do Partido Democrata, eu também estaria em pânico com o que eu vi ontem, porque não é assim, poxa, o cara não foi tão bem, ele gaguejou algumas vezes, a voz dele não estava tão firme e ele não traduziu tanta energia na forma como ele se conduziu. Não é isso. Para você que não assistiu, não é isso. O Biden teve problemas em concatenar ideias básicas. A voz dele transmite uma fragilidade enorme. Ele, por vezes, parece olhar para o nada, ele parece absolutamente desorientado. Ou seja, toda a cognição do Biden denota enfaticamente que ele não tem a mínima condição de continuar na corrida presidencial e que se o Partido Democrata insistir nesse equívoco, a meu ver, infelizmente, muito provavelmente o Donald Trump será eleito. Porque o Trump foi bem no debate, César? Não, como eu vejo, ele não foi bem no debate. Ele mentiu de forma compulsiva e isso é outro aspecto que a gente também precisa trazer para o debate público. Não é possível que a gente, enquanto sociedade, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas acontece e vai acontecer novamente nas nossas eleições municipais esse ano, não é possível que a gente organize debates públicos, que a gente tenha dezenas de milhões de pessoas assistindo a esses debates e a gente permita que um candidato simplesmente minta deliberadamente, utilize a mentira como método, sem nenhum tipo de verificação factual na hora, no local. Por quê? Porque senão você mente para 40, 50, 100 milhões de pessoas e depois tem uma verificação factual que chega em 150 mil pessoas. Então é óbvio que em termos de debate, a gente precisa ser capaz de organizar uma dinâmica que dê conta de desmentir um candidato ao vivo. Seja um candidato de esquerda, seja de direita, se você contou uma determinada mentira, você vai terminar a sua fala e você vai ser desmentido no ato. Porque aí, o estímulo que isso envia para o candidato é que não vamos fazer isso, porque a gente vai cair em descrédito. A gente vai passar vergonha no ar.
O cara vai dizer que o Biden está estimulando o aborto de criança, de bebês de 9 meses, que é para tirar da barriga da mãe e assassinar a criança, e você vai ter um verificador independente de fatos, que não precisa... esse debate é da CNN. Ok, você pode ter um verificador de uma auditoria independente. César, ninguém é absolutamente independente. Concordo com isso também, mas essa pessoa vai se ater ao fato suscitado na ocasião. O Biden disse ou não disse isso? Existe a fala dele dizendo, se não tem, olha, tá aqui, verificação de fato, o candidato Donald Trump acaba de mentir para a nação estadunidense. Isso tem que ser feito com os debates, por exemplo, que a gente vai ter entre candidatos às prefeituras, no Brasil já em 2024. Não é possível que a gente vai continuar permitindo que candidatos utilizem a mentira de forma deliberada como método, tá? Então, gente, o debate causou pânico, abriu crise no Partido Democrata. Esse termo é da colega Fernanda Perrin e do Vitor Lacombe, foi publicado nessa madrugada, 1h54 da manhã, na Folha de São Paulo. Biden tem desempenho vacilante, é um eufemismo legal, tá? Vacilante é um eufemismo legal. Contra o Trump, e membros da sigla aventam possibilidade de trocar de candidato. Então, o desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no debate contra o ex-presidente Donald Trump, ontem causou pânico e abriu uma crise no Partido Democrata, que coloca no horizonte a possibilidade que o candidato da sigla seja trocado. A crise ficou clara logo após o fim do embate. Nenhum democrata estava disponível no tradicional momento de dar entrevistas à imprensa para tentar enviesar a cobertura a favor de seu candidato. Republicanos, em contraste, abundavam. Foi ruim assim, gente. Foi o tipo de atuação que, mesmo que você estivesse inclinado a passar um pano pro cara, sabe assim? Tipo, qual que é a sua função aqui? A minha função é defender o desempenho do Biden. Mesmo as pessoas que tiveram essa atribuição ficaram absolutamente rendidas, porque é o tipo de performance trágica e indefensável do Joe Biden, tá? Então, quando os democratas apareceram, finalmente, isso foi feito em conjunto, em 6 pessoas, eles fugiram de responder perguntas sobre a performance vacilante de Biden. Logo ficou claro a mensagem combinada. O que importa é a substância, o conteúdo e, nesse sentido, o presidente teria se saído melhor diante das mentiras de Trump. Mas talvez o maior sintoma da crise tenha sido o assédio ao Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que foi citado desde o ano passado como um plano B ao presidente na chapa democrata. A essa altura se fala de tudo um pouco, gente. Se fala da Kamala Harris, se fala do Gavin Newsom, já se falou da Michelle Obama. De fato, existe um clima, sim, de barata voa dentro do Partido Democrata. Esse clima já existia, mas houve aí a perspectiva de que talvez o Biden pudesse reverter o pessimismo com base no primeiro debate que foi realizado ontem. Além de não reverter essa preocupação, o desempenho do Biden agravou as preocupações, porque ficou claro que ele está absolutamente frágil, fisicamente, cognitivamente, que ele não tem condição de continuar na corrida presidencial, com todo o respeito ao Joe Biden. Acho que não cabe. A internet ficou fazendo piada, ficou fazendo graça. É um senhor de 81 anos, né? É de se esperar que uma pessoa de 80 anos já não esteja no auge da sua forma. Agora, outra coisa é colocar um candidato para um debate nos Estados Unidos ou em qualquer outra nação, para todos os efeitos, que não tem condição de articular argumentos elementares, que não tem condição de se conduzir de uma forma minimamente
razoável, com energia, com propriedade. Mesmo quando o Biden acertou no debate de ontem, a fala dele é tão frágil que não transmite segurança, que não transmite aquilo que um candidato efetivamente precisa para angariar capital político. O Trump, do outro lado, ele é um mentiroso contumaz. A substância que ele traz para o debate é absolutamente falaciosa, mas ele se conduz de uma maneira mais altiva. Ele fala com mais firmeza, a voz dele não está tão trêmula, ele tem a condição de se conduzir de uma maneira mais adequada e acaba sendo mais convincente, a despeito de estar mentindo, sim, sem nenhum tipo de pudor e de utilizar a mentira como método. Daí o que eu estou propondo para que a gente pense enquanto nação. Se a gente vai organizar debate público e os debates públicos são fundamentais, a gente precisa de mecanismos de verificação de fatos que sejam capazes de corroborar ou de desmentir os candidatos em tempo real. Não adianta deixar o cara mentir para milhões de pessoas e depois fazer a verificação para milhares de pessoas que estarão assistindo ou lendo a seguir. Isso precisa ser feito no ato. A pessoa mente naquele ambiente, ela precisa ser desmentida naquele mesmo ambiente, tá? Então tá aí, esse texto é do UOL, reações a debate, filho de Trump ironiza Biden, Kamala fala de aborto. Então aí o filho, esse texto é do UOL, o filho do Donald Trump ironizou o Biden no X. O Trump Jr., filho do ex-presidente Donald Trump, citou o Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, para ironizar o desempenho do democrata no debate. O Trump Jr. relembrou o episódio em que um técnico de informática vazou fotos do notebook do Hunter. O conteúdo mostrava o filho do Biden usando drogas e fazendo sexo. Além das fotos, abre aspas para o Trump Jr., além das fotos do laptop de Hunter, alguém já viu os olhos de alguém mais dilatados do que os do Joe Biden agora, insinuando que a mídia estadunidense aventou muito isso, principalmente a mídia mais atrelada com a extrema-direita estadunidense, de que o Biden estaria usando drogas para melhorar o seu desempenho durante o debate. Não diz exatamente quais seriam essas drogas, isso não ficou provado, mas houve sim essa especulação, principalmente por parcela da imprensa que está mais alinhada com a extrema-direita estadunidense. A Kamala Harris, por outro lado, diz que, abre aspas para ela, por causa de Donald Trump, mais de 1 em cada 3 mulheres em idade reprodutiva vive em um estado onde Trump proíbe o aborto. Muitas sem exceções para violação ou incesto. Então a coisa ficou aí nesse tipo de ataque pessoal que aconteceu em seguida. O Hunter Biden foi utilizado pelo Trump Jr. para fazer um ataque pessoal. A Kamala Harris nessa fala não faz um ataque pessoal. Ela está salientando uma dimensão das políticas que foram adotadas pelo Donald Trump enquanto presidente, mas houve sim ataques pessoais de ambos os lados, como dá conta esse texto do G1 durante o debate. O Biden citou a atriz pornô, o Trump citou o filho do próprio presidente Biden, o Trump negou que tenha feito sexo com a Stormy Daniels, que é aquela atriz pornô que o Trump é acusado de ter subornado para comprar o silêncio dela. Então, além de tudo, ainda houve essa questão de ataques pessoais, um nível baixo, pouquíssimas políticas públicas sendo efetivamente discutidas, um tom absolutamente pseudo-moralista e que utiliza o pânico moral do lado do Donald Trump, e um tom frágil,
bastante comprometido, cognitivamente mesmo, do lado do Joe Biden. É um debate trágico, em todos os sentidos. Se eu tivesse que nomear um vencedor, eu tranquilamente diria que o vencedor foi o Donald Trump, mas o vencedor foi o Donald Trump não por conta dos pontos que o Donald Trump marcou, porque a atuação dele também foi trágica. Ele basicamente atuou com base no uso da falácia, da mentira e do pânico moral, não foi capaz de endereçar os principais problemas dos Estados Unidos, como eu vejo, mas do outro lado tinha uma figura absolutamente frágil na forma como se conduz, na forma como olha, na forma como fala, o tom de voz dele não transmite nenhum tipo de segurança. Então é muito ruim, gente, é muito ruim para o Joe Biden e isso oferece um cenário absurdamente favorável para o Donald Trump. Vamos ver o que o Partido Democrata faz a seguir. Pode ser que eles queiram testar, eles queiram dar uma segunda chance para o Joe Biden. Isso precisa ser definido nas próximas semanas. Tem as prévias do Partido Democrata, eu acho que está marcado daqui a algumas semanas, e essa decisão terá que ser tomada. Isso não vai... Se, a meu ver, e eu já estou adiantando isso aqui, se o Partido Democrata seguir pela opção do Joe Biden, se eles mantiverem a candidatura do Joe Biden, me parece evidente que o Donald Trump será eleito, porque o Biden não tem condições de defender uma candidatura de forma minimamente adequada. E eu chego, honestamente, é uma avaliação minha aqui com vocês, é uma covardia o que estão fazendo com o Joe Biden, com 81 anos de idade, expor uma figura como o Joe Biden a uma situação vexatória, na qual ele não tem condição de se conduzir de uma maneira adequada publicamente. Vamos ver o que vai acontecer a seguir, mas não parece muito promissor a posição do próprio Partido Democrata, tá? Gente, nesses 3 minutinhos finais, antes de encerrar o programa com vocês, eu só quero deixar aqui registrado texto das colegas Letícia Casado e do Matheus Coutinho, foi publicado nessa madrugada no UOL. Escritório de ex-STJ que criticava eventos promove almoço no Gilmar Palusa, tá? Então, em 2011, a então ministra do STJ e corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon, virou o centro de uma polêmica ao defender que juízes não deveriam confraternizar com empresas e advogados. Agora, a Eliana Calmon, atuando no setor privado como advogada e consultora, promoveu através de seu escritório um evento ontem, no dia 27, em Lisboa, no Gilmar Palusa, o fórum que reúne autoridades brasileiras nesta semana em Portugal. Para vocês perceberem como existe essa dimensão da porta giratória, que a gente sempre fala, isso é outra coisa que a gente vai ter que botar na pauta do debate público e vai ter que olhar com muito cuidado. A gente precisa de mecanismos que sejam eficazes no sentido de coibir essa prática da porta giratória. A gente não pode ter um cara que fica na presidência do Bacen durante anos e depois imediatamente sai e vai para uma diretoria do BTG Pactual ou de qualquer outro banco que seja. Ah, César, mas existe esse tempo precisa ser muito maior, então. Né? A legislação precisa ser de anos. O cara ficou... Quanto tempo ele ficou na presidência do Bacen? 2, 3, 4 anos que seja, ele precisa ficar 2, 3, 4 anos sem ocupar posições análogas na iniciativa privada. Não significa que ele não possa trabalhar. Eventualmente você vai trabalhar com algo que você não vai utilizar as informações privilegiadas às quais você teve acesso enquanto você estava à frente do cargo público. Senão você está usando o poder estatal em benefício próprio e isso não faz o menor sentido. A gente precisa ser capaz de coibir
isso enquanto nação, tá? Gente, vou chamar mais uma vez, produção, se vocês puderem botar na arte brevemente para eu fechar o programa, a questão do apocalipse tecnológico também, muito brevemente, eu vou falar isso, no dia 7 de julho, tem a questão dessa conversa imperdível, e o Edu vai chamar daqui a pouquinho no vídeo que ele faz, mas o abaixo assinado, o forasales.com.br, a gente ultrapassou aí, tá aí, hashtag forasales, forasales.com.br, participe desse nosso abaixo assinado, já é o maior abaixo assinado das últimas décadas no Brasil. Em menos de 24 horas, a gente ultrapassou 500 mil de assinaturas pedindo o Fora Salles. A essa altura, eu não verifiquei, mas a gente já deve estar em 510, 515, talvez 520 mil assinaturas, tá bom? Então, se você não assinou, assine e distribua para os seus amigos aí. Gente, com isso já estou atrasado, o pessoal do N1 vai me matar. Um beijo grande para vocês. Fiquem agora com o ICL Notícias, primeira edição. Tchau, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. $40 gramas é o limite para diferenciar usuário de traficante quando o assunto é porte de maconha para uso pessoal. O Supremo Tribunal definiu essa quantidade, mas e agora? O que define quem é o traficante? Quais são os critérios? É balança de precisão? Anotação num caderninho? A pessoa que é pega fumando na rua, por exemplo, como é que ela vai ser enquadrada por um policial e como é que ele vai fazer a aferição dessa quantidade? Tudo isso, todas essas dúvidas, eu tirei com o advogado Gabriel Sampaio, que é diretor da Conectas Direitos Humanos, que explicou tudo o que vai acontecer a partir desse julgamento. É hoje no Em Detalhes, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero lá.